Olá a todos. Nós vamos estudar nessa aula a respeito das funções exponenciais. E para começar, a gente vai dar uma lembrada a respeito de potenciação. O que é a potenciação? A potenciação ou exponenciação ela é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, ou seja, usamos a potenciação quando um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Então, para escrever o número na forma de potenciação, nós usamos a seguinte notação: a elevado a n é igual a vezes a vezes a n vezes. Então, sendo a diferente de zero, nós temos que o a chamamos de base, é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo, e n é o expoente, é o número de vezes que o número é multiplicado. Então vamos ter alguns exemplos aqui para melhor entender, né? Então, para melhor entender, né, a respeito da potenciação, no caso do número 2 elevado a 3, isso aqui a gente chama de 2 elevado à terceira potência ou 2 elevado ao cubo. Tem-se então que 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que o resultado é igual a 8. Então, sendo 2 é a base, o 3 é o expoente e 8 a potência. A potência é o resultado do produto. Vamos ter outros exemplos aqui para melhor entender. 5 elevado à segunda potência ou ao quadrado. Sempre que aqui o expoente for 2 ou 3, a gente pode falar 2 elevado ao quadrado, é 2, e elevado ao cubo quando for 3. A partir daí a gente chama de elevado à quarta potência, quinta potência, sexta potência e aí por diante. Mas sempre quando for 2 e 3 a gente vai falar ao quadrado ou ao cubo. Então, 5 elevado ao quadrado é igual a 5 vezes 5. Ou seja, eu multiplico o 5 por ele mesmo 2 vezes. Então, o resultado é 25. 5 é a base, 2 é o expoente e 25 é a potência, ou seja, o resultado. Outro exemplo, 3 elevado à quarta potência. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 igual a 81, ou seja, 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. O resultado dessa expressão é 81, onde temos o 3 é a base, 4 é o expoente e 81 é a potência ou o resultado, o produto da expressão. E com base nisso nós vamos entender algumas propriedades da potenciação. Uma delas é toda potência com expoente igual a zero, o resultado será 1. Exemplo, 5 elevado a zero é igual a 1. Então, qualquer número elevado a zero, o resultado vai ser 1. Sempre que tivermos o zero no expoente, o resultado da operação vai ser 1. Outra propriedade, toda potência com expoente igual a 1, o resultado será a própria base. Exemplo, 8 elevado a 1 igual a 8. Então, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Sempre que tivermos o 1 no expoente, o resultado será sempre a base, o número que está sendo elevado ao expoente. Quando o expoente for negativo, inverte a base e muda-se o sinal do expoente para positivo. Exemplo, 2 elevado a menos 4. A gente inverte a base, ou seja, a gente manda esse 2 aqui para baixo, coloca 1 em cima, né? Então vai ficar 1 meio. E aí a gente muda o sinal, inverte o sinal para positivo. Então aqui está menos 4, vai ficar 4. Ou seja, 2 elevado a menos 4, a gente inverte a base, então vai ficar 1 meio, elevado a 4, positivo.
e aí a gente resolve o produto. Vai ficar 1/16. A gente eleva o 2 à quarta potência, ficando 16 aqui embaixo. Isso aqui é uma fração, né? Então, nas frações, tanto o numerador quanto o denominador ficam elevados ao expoente. Exemplo aqui, ó. 2/3 elevado ao cubo. A gente separando aqui, resolve da seguinte maneira. Vai ficar 2 elevado ao cubo dividido por 3 elevado ao cubo. Ou seja, tanto o numerador quanto o denominador ficam elevados ao expoente. Resolvendo a operação, 2 elevado ao cubo é igual a 8, 3 elevado ao cubo é igual a 27. Então, 2/3 elevado ao cubo é igual a 8/27. Outra propriedade, quando a base for negativa e o expoente é um número ímpar, o resultado será negativo. No exemplo aqui, nós temos a base negativa, -3, e o expoente é um número ímpar. Então, nesse caso, o resultado vai ser negativo, porque a gente faz a multiplicação da base 3 vezes, então vai ficar -3 vezes -3 vezes -3, né, fazendo as operações básicas da matemática. Menos com menos fica mais com menos, menos, então vai dar -27. Quando a base for negativa e o expoente um número par, o resultado será positivo. Mesma coisa aqui, ó, -2 elevado ao quadrado. Eu faço -2 vezes -2, então menos com menos, mais. Então, é igual a 4, positivo. E uma propriedade muito importante, que será usada para resolver as equações e funções exponenciais, é essa aqui. Se o a é diferente de zero, né? E se temos... se a é maior que zero, digo. Se nós temos uma igualdade a elevado a m é igual a elevado a n, então o m é igual a n, ou seja, eu tenho se as bases são iguais e é uma igualdade, eu posso dizer também que os meus expoentes, eu formo uma igualdade com eles também. Então, a elevado a m é igual a elevado a n, eu posso dizer que o m é igual a n. A multiplicação e divisão de potências. Na multiplicação das potências de bases iguais, mantém-se a base e soma-se os expoentes. Ou seja, se eu tenho a elevado a x vezes a elevado a y, o resultado vai ser a elevado a x mais y. Ou seja, eu tenho bases iguais, então eu mantenho a base e somo os expoentes. Outro exemplo aqui embaixo, 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo. O resultado vai ser 5 elevado à quinta potência, ou seja, 2 mais 3. Mantém-se a base e soma-se os expoentes. A divisão de potências de bases iguais. Mantém-se a base e subtrai os expoentes. Então, na multiplicação, a gente soma, na divisão, a gente subtrai. Então, se eu tenho aqui a elevado a x dividido por a elevado a y, o resultado vai ser a elevado a x menos y. O exemplo que nós temos aqui com a base 5, 5 ao cubo dividido por 5 ao quadrado, o resultado vai ser 5. 5 por quê? 3 menos 2 é igual a 1. 5 elevado a 1 vai ser o próprio número 5. Quando a base está entre parênteses e há outro expoente fora, o que chamamos de potência, mantém-se a base e multiplicam-se os expoentes. No exemplo aqui, então, se eu tenho entre parênteses a elevado a x elevado a y, o resultado vai ser a elevado a x vezes y. Então, eu mantenho a base e faço o produto dos expoentes. Outro exemplo aqui embaixo, 3 ao quadrado elevado à quinta potência. Então, o resultado vai ser 3 elevado a 2 vezes 5. Mantém a base e faz a multiplicação dos expoentes. E vai ser igual a 3
elevado à 10ª potência. Com base nisso, agora nós vamos ver a respeito da equação exponencial. Nós sabemos que tem as equações do primeiro grau, do segundo grau, né? E agora nós vamos ver o que vem a ser uma equação exponencial. Ela é uma expressão algébrica que possui uma igualdade e pelo menos uma incógnita em um dos seus expoentes. Exemplo, 4 elevado a x mais 2 mais 16 elevado a x é igual a 8. Ou seja, a incógnita ela está no expoente. Então, por isso que é uma equação exponencial. Outro exemplo, 16 elevado a x mais 4 elevado a 2x é igual a 32. Então, isso aqui são exemplos de equações exponenciais. E como que nós resolvemos equações exponenciais? No exemplo aqui, primeiro, resolva a equação 2 elevado a x mais 4 é igual a 64. Para resolver uma equação exponencial, a gente tem que trabalhar com bases iguais. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é transformar esse número 64 aqui numa base 2. Então, resolvendo isso aqui, o 2, o 64, equivale a dizer que ele é 2 elevado à 6ª potência. Se nós fatorarmos o número 64, ele equivale a nós multiplicarmos o 2 6 vezes por ele mesmo. Então, fazendo a igualdade aqui, ficaria 2 elevado a x mais 4 é igual a 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é igual a 64. Aí, igualamos as bases. Agora a gente trabalha agora só com os expoentes. Então, eu posso dizer que x mais 4 é igual a 6. X é igual a 6 menos 4. X é igual a 2. Então, a resposta x é igual a 2. Outro exemplo. Calcule o valor de x na equação 16 elevado a x é igual a 1 sobre 4 elevado a x. Mesma coisa, temos que trabalhar com bases iguais para resolver essa equação. O 4 está no denominador, então para a gente jogar ele para cima, a gente inverte o sinal do expoente. Então, ou seja, 1 dividido por 4 elevado a x é a mesma coisa que 4 elevado a menos x. Então, fazendo a expressão aqui, ficaria 16 elevado a x é igual a 4 elevado a menos x. Transformando esse 16 numa base 4, 16 equivale a 4 ao quadrado. Então, ficaria 4 ao quadrado, entre parênteses, né, elevado a x é igual a 4 elevado a menos x. Potência de potência aqui. Eu multiplico os expoentes. Então, ficaria 4 elevado a 2x é igual a 4 elevado a menos x. Então, igualamos as bases. Agora eu posso trabalhar só com os expoentes. Então, ficaria 2x é igual a menos x. Passando o x para lá, 3x igual a 0. Então, o resultado é x é igual a 0. Ou seja, a resposta é x é igual a 0. E mais um exemplo de equação exponencial, trabalhando com frações. Calcule o valor de x na equação 2 quinto elevado a 3x é igual a 25 quartos. Temos que transformar isso aqui em bases iguais. Nesse caso, a gente, para poder transformar em bases iguais aqui, nós vamos inverter essa equação aqui, essa fração, jogando o 5 para cima. Aqui, em vez de ficar 2 quintos, vai ficar 5 meios. E aí a gente vai inverter o sinal aqui e vai ficar negativo. Então, a gente coloca 5 meio elevado a menos 3x. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. A gente inverte o denominador e o numerador e altera o sinal do expoente. Então, ficaria 5 meios elevado a menos 3x é igual
Transformando isso aqui na base 5 meios, equivale a dizer que 5 meios elevado ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5, 25, 2 vezes 2, 4. Isso aqui em formato de potência, nessa forma aqui. Então, nós conseguimos igualar as bases, 5 meios. Aí, podemos agora trabalhar só com os expoentes. Então, ficaria menos 3x é igual a 2. Resolvendo a equação, x é igual a menos 2 terços. Então, a resposta, x é igual a menos 2 terços. Então, resumindo, né, para trabalhar com equação exponencial, a gente tem que trabalhar sempre com bases iguais. Fazendo as bases iguais, aí a gente consegue trabalhar só com os expoentes, onde tem a incógnita. E agora, entendemos sobre a respeito das equações exponenciais e vamos agora ver sobre a função exponencial. Então, a função exponencial é aquela que a variável está no expoente e a base é sempre maior que zero, diferente de 1. Exemplo, f de x igual a 4 elevado a x, f de x é igual a 0,1 elevado a x, f de x 2 terços elevado a x. Né? Sempre o expoente está, a incógnita está no expoente. O gráfico da função exponencial. O gráfico da função, ela passa pelo ponto 0,1. Pois todo número, né, elevado a zero é igual a 1. Então, sempre ela vai cruzar o eixo y. Mas ela nunca vai tocar o eixo x. Por quê? Porque não existe nenhum número que eu vou elevar a zero e o resultado vai dar zero. Então, a minha função exponencial, ela nunca vai tocar o eixo x. E nós temos a classificação das funções. Sempre ela vai ser chamada de crescente ou decrescente. Ela será crescente quando a base for maior que 1. Então, no nosso caso aqui, nós temos y é igual a 2 elevado a x. Fazendo na tabelinha aqui, começando do menos 3, então eu tenho que 2 elevado a menos 3 é igual a 1 oitavos. 2 elevado a menos 2 é 1 quarto. 2 elevado a menos 1 é 1 meio. 2 elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, sempre vai aumentando o resultado da função. Então, nesse caso, ela é crescente. O gráfico da função exponencial crescente, né, é uma curva que sempre cresce. Ou seja, à medida que aumenta o valor do x, o valor do y também aumenta. E ela vai ser decrescente quando a base for maior que 0 e menor que 1. Então, sempre que eu tiver uma base que ela vai ser menor que 1, né, no formato de uma fração, ela vai ser decrescente. Ou seja, nessa função aqui, y é igual a 1 meio elevado a x. Fazendo a substituição do x por alguns valores, nós teremos, no caso, 1 meio elevado a menos 3 vai ser 8. 1 meio elevado a menos 2, 4. 1 meio elevado a menos 1, 2. Ou seja, à medida que eu vou aumentando o valor do x, o y vai diminuindo. 8, 4, 2, 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo. Então, o gráfico da função decrescente, né, à medida que eu aumento o valor do x, o valor do y vai diminuindo. E para a gente testar, né, os conhecimentos, nós vamos trabalhar com uma função exponencial envolvendo uma situação, né, uma representação do dia a dia. Então, no caso aqui, no nosso exercício, nós temos
Um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias e descobriu que, sob condições ideais, o número de bactérias pode ser encontrado através da expressão. Então, nós temos aqui, essa é a expressão que determina o crescimento do número de bactérias que esses biólogos estão estudando. É uma função, o número de bactérias em função do tempo, a gente chamou de T aqui. Então, NT é igual a 2000 vezes 2 elevado a 0,5T, sendo T em horas. Ou seja, esse 2000 aqui é o número inicial de bactérias. Então, a partir de um ponto inicial e com o decorrer do tempo, a quantidade de bactérias vai crescendo nessa proporção. 2000 vezes 2 elevado a 0,5T, sendo T em horas. Então, o problema quer saber, considerando essas condições, quanto tempo após o início da observação o número de bactérias será igual a 8.192.000. Para resolver isso, a gente já conhece, então, o número de bactérias que ele quer saber, ou seja, 8.192.000. Então, nós sabemos que o NT é igual a 8.192.000. Queremos descobrir o valor de T. Então, aí a gente é só substituir na expressão os valores dados. Então, eu tenho que a minha expressão é NT é igual a 2.000 vezes 2 elevado a 0,5T. Então, eu já tenho o NT. Então, eu substituo no lugar do NT é o número de bactérias que ele quer descobrir. Então, é 8.192.000 igual 2.000 vezes 2 elevado a 0,5T. Isolando o 2 elevado a 0,5T é igual, aí eu passo o 2 dividindo, 8.192.000 dividido por 2.000 vai ficar 4.096. Então, 2 elevado a 0,5T é igual a 496. Nós temos que transformar os dois lados aqui em bases iguais. Eu posso fatorar esse número 4.096. 4.096, fatorando ele equivale a 2 elevado a 12. Então, perceba, a gente conseguiu transformar em bases iguais. 2 elevado a 0,5T é igual a 2 elevado à 12ª potência. Então, eu posso isolar então as bases e trabalhar só com os expoentes. Então, eu vou ter que 0,5T é igual a 12. Transformando 0,5 em fração, né, fica 1/2 T igual a 12. Fazendo a multiplicação, eu tenho que T é igual a 24. Ou seja, ele queria saber, considerando essas condições, quanto tempo após o início da observação o número de bactérias será igual a 8.192.000. A resposta é 24. 24 horas, né? Porque o tempo foi dado em horas. Então, após 24 horas, a quantidade de bactérias será essa de 8.192.000. Colocando isso aqui numa tabela, né? Para representar, eu representei aqui o crescimento a cada 2 horas. Então, ou seja, o tempo zero no início, então, nós podemos representar como 2.000 vezes 2 elevado a 0 é igual a 2.000. Ou seja, no início, a minha quantidade de bactérias era 2.000. Após 2 horas, então é 2.000 vezes 2 elevado a 1, ou seja, eu multiplico T, eu substituo T pelo valor que está aqui. Então, 2 vezes 0,5 é igual a 1, né? Então, 2.000 vezes 2 elevado a 1 é igual a 4.000. Após 4 horas, resultado da expressão 2.000 vezes 2 elevado ao quadrado é igual a 8.000. Percebam que a cada 2 horas a quantidade vai dobrando. Eu tinha 2.000, 4.000, 8.000, 16.000, 32.000 e assim por diante. Então, após 24 horas, eu vou chegar no valor de
8.192.000. Então, essas funções exponenciais, elas são muito usadas nesses casos, né? Para determinar a quantidade de bactérias, muito ligada assim na área de química, biologia, para estudar, por exemplo, efeitos da radiação, radioatividade de elementos químicos. Então, é uma função bastante usada no dia a dia. Então, espero que vocês tenham recapitulado, né, a respeito de potenciação, exponenciação, equações exponenciais. E por hoje é só, então, e muito obrigado.